Meu nome é Kênia Vieira Pimenta e eu nasci em 1987. Está com quantos anos? Agora, 38. E quando você começou na capoeira? Então, eu comecei desde novinha, mas aí na minha pré-adolescência, virando para adolescência, eu dei uma parada. Aí eu retomei no ano 2000 e aí, a trancos e barrancos, eu sigo direto até hoje. Você começou aos 7 anos. Você começou pequena, né? Na verdade, eu comecei novinha com meu pai, aí eu parei durante um tempo por causa de alguns problemas, até por questão de religiosidade, eu dei uma parada. Depois eu percebi que a capoeira é importante para mim, para minha estima, para minha caminhada, para minha história, porque a vida da gente é assim, você tenta trilhar por um caminho, mas sempre a vida vai colocar no seu caminho o trajeto que você tem que seguir. Eu tentei ir para um outro lugar, fui para a área do direito, aí terminei meu trabalho na área do direito falando de capoeira e falando da pedagogia. Aí fui para a área da pedagogia, fiz meu trabalho final falando de capoeira. Aí fiz uma especialização na área do direito, terminei o trabalho lá da especialização falando do racismo, do preconceito, tudo voltado para a capoeira. Então, assim, a gente escolhe um caminho, mas a vida fala assim, ó, é esse caminho que você tem que trilhar. E aí eu retomei, vi que aquilo ali era bom para mim, para minha estima, para o meu crescimento pessoal, psicológico, meu crescimento mesmo de vida. E aí sigo aí até hoje, sou formada em pedagogia, trabalho na área da pedagogia. Aí lá na escola me encaixaram também na capoeira, junto, sendo professora, mas também de vez em quando eu dou aula de capoeira. Então sua vida é cultura capoeira. Exatamente. E os desafios que você tem como mulher e uma mulher preta dentro da capoeira? São vários desafios, principalmente para nós, mulheres negras, né? Tanto quanto mulher, e a gente que é mulher negra, mulher preta, eu falo assim, quando a gente fala de mulher negra, não é só quem é retinta, tá? A gente que é parda, que tem um cabelo crespo, a gente é mais hostilizada e, assim, a gente não tem tanto apoio quanto as mulheres brancas. Eu vou falar pelo meu ponto de vista e por aquilo que eu já passei. Por exemplo, na escola que eu trabalhei, eu trabalhava com capoeira lá e tal. Então, o tempo todo eu carregando aquele peso, ninguém me oferece ajuda, aquela coisa toda. Mas eu, uma menina branca, às vezes nem carrega peso, tá carregando uma coisa leve, você precisa de ajuda? Uma vez eu desabafei lá na escola, eu falei, puxa, por que ninguém me ajuda aqui? E eu em prantos. Aí minha coordenadora, uma mulher branca, falou, mas você não pede ajuda? Mas eu falo, mas tem coisa que não precisa te pedir ajuda. Então, na capoeira, a gente tem essa questão do machismo, do sexismo, de subestimar a mulher. Por exemplo, eu gosto muito de tocar, né? Principalmente o atabaque, é uma coisa que eu gosto, desde novinha, gosto de tocar. Uma vez eu estava num lugar, pedi um mestre para eu poder tocar. Aí ele falou assim, não, mas o toque aqui é um toque específico, toque de samba de roda. Aí tinha eu, mulher, e um cara negão, um cara negro também, alto, forte. Deu preferência para ele. Mas na hora de tocar, na hora que foi ver, no conhecimento do toque, não é me gabando, mas eu tocava até um pouco melhor do que ele. Mas tem essas questões de subestimar, de achar que a gente não vai dar conta. Tem essa questão do padrão de beleza também da mulher na capoeira, de como que a gente é vista, de diferenciar a mulher do homem. Então, a gente sofre essa questão e é uma resistência que a gente enfrenta no dia a dia. É cada dia matando o leão, não é fácil. Você tem que mostrar na movimentação, no toque, no seu conhecimento. E por mais que eu sou filha de mestre, aí já é uma outra cobrança. Igual, por exemplo, eu não sou uma pessoa de florear muito, mas já que eu não consigo florear e não tenho tanta flexibilidade para florear, eu tento ir para o lado que eu consigo fazer mais, que eu tenho mais habilidade, que é o lado do toque, que é o lado do conhecimento. Tem um curso de capoeira lá, eu estou presente. Tem uma especialização voltada para capoeira, um encontro de mestre, vai ter um mestre lá que vai dar o conhecimento, eu estou lá, estou presente. Estou adquirindo conhecimento. E a capoeira é um todo, né? Não é só jogar a perna para o ar, você tem que ter o conhecimento para você poder se sobressair na capoeira. Principalmente nós que somos mulheres, que a gente tem um outro olhar, né? Um olhar, às vezes, sexualizado para a mulher, acho que todas as mulheres são iguais.
Eu tive uma experiência também na Europa, eu fui com meu pai na Europa em 2007, e aí meu pai passava lá na barreira, mas eu era parada e eles olhavam a minha mala e a minha roupa para saber o que eu ia fazer lá fora. Então, a gente que carrega a cultura, principalmente a cultura negra, a gente vai sofrer preconceito mesmo. Mas o que faz a gente se sobressair sobre essas questões é a resistência. Então, o tempo todo a gente está sendo resistente no meio da capoeira. Não é fácil. Vai ver a pergunta que você falou algumas coisas, eu já queria comentar. Tá. Dentro dessas coisas que você falou, talvez você tenha falado há 2 grandes momentos, mas pode ser da infância, de decepção, tristeza. Talvez você já perguntou alguma coisa no final da mensagem. Assim, uma grande alegria, se conseguimos os 2 ótimos, essa alegria maravilhosa. Né? Nossa, foi vários momentos marcantes. Do sonho da Europa. Eu vou falar um triste e vou falar um feliz. Quando eu peguei minha primeira graduação, foi no município de Nova Lima, o Montanha até jogou comigo nesse dia, e ele nem sabe disso, mas eu vou contar. Quando eu peguei... Mas eu vou falar na perspectiva do meu sentimento. Porque às vezes a gente banaliza as crianças e acha que a criança não tem sentimento, mas tem, tá? Às vezes a forma que a gente trata uma criança, ela pode se sentir rejeitada e tomar raiva, repulsa daquilo ali por causa do tratamento. E aí fui pegar minha primeira graduação. E eu lá toda empolgada, eu era nova, eu estava com uma blusona lá na época, aquelas blusas grandes e tal, doida para ser batizada. 7 anos. Eu tinha 7 para 8 anos. E aí eu conversei com o mestre museu, falei, mestre, você pode jogar comigo? Tá. Aí ele falou, tudo bem, aquela correria toda. Ele falou, sim, eu jogo com você. Mas aí foi passando tanto de menina na minha frente, só menina branquinha do cabelo liso. E naquela época eu tive esse sentimento, me senti rejeitada. Falei, poxa, o mestre tá passando todo mundo na minha frente. Aí veio a Montanha e foi jogar comigo. Mas na hora que aí o mestre museu jogou comigo, e aí no meio do jogo eu me veio aquela raiva, falei, deixei ele pra lá e saí andando. Eu não continuei o jogo, não fui até o final. O pai nem sabe disso. Eu não contei isso pra ele. Depois o Montanha foi e jogou comigo. Eu tinha 8 anos, mas eu tive essa sensibilidade, esse sentimento, talvez o mestre nem se deu conta disso, mas eu tive esse sentimento de rejeição ali na minha primeira graduação, já com 8 anos. Agora, o outro ponto marcante que eu tive na minha trajetória foi quando eu viajei para a Europa. Gente, vou falar para vocês, não é me gabando nem nada, mas eu vou contar para vocês a experiência. Foi a melhor viagem que eu já fiz na minha vida. Eu fui muito bem tratada. Eu falo que o europeu, eles têm um outro olhar com a capoeira, né? A gente tem essa questão desse processo escravatório que teve no Brasil, esse racismo velado que tem no Brasil é diferente do racismo lá fora. Aqui a pessoa não gosta de negro, mas ela convive com você. Aí você vai perceber no gesto dela, no comportamento dela. Lá fora, quando eles não gostam, nem chegam perto, eles são bem claros naquilo que eles são, da opinião deles. Mas quando eu fui, na época eu gostava muito de dança afro, eu dei uma aula de dança afro lá, eles fecharam o local pra gente, sabe? Tinha um monte de gringo perguntando de onde que eu era, o que eu fazia. E aí eu puxei um pouquinho daquilo que eu sabia, né, do conhecimento. Eu tinha feito aula com o Evandro Passos, fiz aula com o Pantera, e aqueles passos que eu tinha aprendido, comecei a puxar lá, eles fecharam o local, estava lotado lá. Comecei a puxar os passos. Quando eu assustei, eu olhei para trás, o salão inteiro estava me acompanhando. Eu dei uma tremida assim nas vagas, falei, agora bora continuar. E o pessoal adorou. Então, assim, eu fui muito bem recebida, não tive essa questão da rejeição lá fora. O povo lá no câncer, capoeira, 3 horas direto, 4 horas direto. Eu até passei mal, com muita dor de cabeça, não estava acostumada com o clima, o ambiente, o povo... Igual, por exemplo, um país do lado da Rússia, lá na época do frio é 30 graus abaixo de zero. Então, quando chega o calor, uma coisa diferente, porque a capoeira ela é acolhedora. Ela é o maior instrumento de socialização. Então, aquela pessoa que é muito sozinha, que tem depressão, é uma pessoa triste, que é acanhada, não consegue conversar, vem para a capoeira. É o melhor remédio, porque não tem como você ficar sozinho na capoeira. A capoeira não tem como você jogar ela sozinha. Sempre tem essa questão do companheirismo, da roda, do conversar, do olhar do mestre, e a gente também se relacionar com a capoeira. Então, para mim, foi um marco muito importante na minha vida, não esqueço até hoje, né? Foi uma experiência de vida assim, muito grande. E também na questão da conscientização.
Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu falei, puxa vida, no Brasil não é dessa forma. Principalmente a gente que dá aula na escola, a gente vê um racismo velado. Fala do sonho do desenho que você assistia, que você via o castelo, que você sonhava. É verdade, eu sempre conto isso para os meus alunos, que na época, antes de eu viajar para a Europa, eu tive esse sentimento. Cheguei para o meu pai e falei, seu pai, você paga uma aula de russo para mim? Eu tinha 12 anos na época. Aí eu levantei de manhã, pedi ele, a Raquel, vai dormir? Nem inglês você sabe, nem português você sabe direito. E fiquei com aquele sentimento. E aí entrava na internet, aprendi algumas palavrinhas e tal. E eu gostava muito daquele desenho Anastácia. Alguém já assistiu? Anastácia, o desenho? Anastácia. E aí eu pensei, falei, um dia eu ainda quero ir nesse país. Pensei comigo, guardei aqui no fundo do meu coração. Gente, cuidado com as palavras sem poder, viu? Os sentimentos também têm poder. Leva a gente muito além do que a gente imagina. E aí fiquei com aquele sentimento, eu só tinha 12 anos. Então quando eu estava para completar quase 18 anos, eu tive essa oportunidade de ir para um país que é do lado da Rússia, lá eles falam russo, pertencia à Rússia antes da Segunda Guerra Mundial, depois se emancipou, Belarus emancipou, mas é como se eu estivesse na Rússia. E aí, quando eu entrei no trem, eu fiquei tão chocada, porque o trem tinha plantinha no cantinho que tinha no desenho, e a câmera do mesmo jeito. Então foi muito emocionante, né? Eu falo assim, os sonhos que a gente vai além do que a gente pode imaginar. É só a gente acreditar. Se você acredita, vai fundo que tem possibilidade de acontecer. E a capoeira me propôs, primeiro Deus, né? Depois a capoeira que me proporcionou esse sonho de ser realizado. Como você percebe a capoeira hoje e a relação da capoeira para a educação? Que pergunta, viu? Bom, hoje eu percebo a capoeira, né? Até cheguei a comentar com vocês, comecei a conversar com vocês a questão da capoeira. A capoeira ela evoluiu muito, mas o que eu percebo na capoeira é que muitos capoeiristas não se dão conta da importância dela e da valorização dela. Por exemplo, hoje tem uma lei, que é a Lei 11.750, que fala da capoeira nas escolas. Alguém tinha conhecimento dessa lei? Ela foi aprovada agora, em 2024. No Estatuto da Igualdade Racial também fala da capoeira, e tem também a Lei 10.639, que estimula o ensino da cultura afro-brasileira e africana na escola, que a capoeira também tem essa brecha para poder entrar. Só que tem a oportunidade, mas os capoeiristas não se dão conta dessa oportunidade que está tendo. E acaba se fechando em grupos, se fechando na individualidade, se esquecendo que a capoeira ela não é individual. A capoeira ela é um patrimônio. Ela é patrimônio material brasileiro e hoje é patrimônio material da humanidade. Então ela não é só... Ela tem a raiz brasileira, ela foi criada no Brasil, mas hoje em dia ela atingiu o mundo inteiro. Você vai lá em Israel, eu fiquei sabendo que o exército de Israel treina capoeira, né? Lá na Polônia, muitas escolas têm capoeira. E a gente esquece de valorizar a capoeira aqui no Brasil. É uma coisa que pertence aos nossos ancestrais. Muitos morreram, houve uma batalha muito sangrenta para a gente chegar onde a gente chegou. Então, assim, para a educação ela está abrindo brechas para a capoeira entrar, mas ainda falta capoeiristas qualificados para poder fazer uma capoeira de qualidade dentro da escola. Que, igual eu falei, capoeira ela não é violência, capoeira ela não é uma rivalidade, não é um contra o outro. Muitas vezes eu fico chateada, eu fico vendo uns vídeos na internet, no YouTube, no TikTok, um capoeirista chutando a cara do outro, né? A capoeira ela passou por um longo processo e ainda passa um processo de discriminação, um processo de rejeição por ser uma cultura do negro. Ainda vai o capoeirista, em vez de ajudar, ajuda a queimar o filme. Então, uma pessoa que não conhece a capoeira, vê um capoeirista chutando a cara do outro, dando martelo na cara do outro, você vai querer colocar o seu filho para fazer aquele esporte? Eu não tenho filho, mas se eu tivesse, eu não ia querer colocar, vendo esse tipo de situação. Porque as pessoas têm um preconceito antes de ver. Ela não conhece a capoeira. O cara fala assim, a capoeira é macumba, não sabe nem o que é macumba. Já está praticando uma coisa errada, que é desrespeitar a religião do outro. E acaba associando a capoeira com o sincretismo religioso. Então, se não tiver pessoas capacitadas para levar a capoeira na essência, do jeito que ela é, na construção que ela teve, levando a história na íntegra, ela se perde. Mas a educação ela tem a ganhar. Igual, por exemplo, a capoeira no ensino em si,
ela ajuda muito na questão da educação, porque a gente vê nitidamente a diferença de uma criança e de um adolescente que faz capoeira para aquele que não faz. Os adolescentes que conseguem fazer a capoeira na escola, e eles dão sequência nisso, eles são disciplinados, eles têm mais estima, eles conseguem ter mais coordenação motora. Aqueles que têm dificuldade de concentração, há uma melhora nessa concentração, há uma melhora na distração. Então, a educação tem muito a ganhar, mas precisa de mais pessoas qualificadas para poder estar exercendo essa função da capoeira na educação. Eu falo na educação num todo, né? Desde a faculdade, educação infantil, nas escolas particulares e também nas escolas municipais. Tá. Uma reflexão que você faz para a nova geração. Olha, a reflexão que eu passo para vocês a partir da minha vivência é a persistência. Porque muitas pessoas desistem muito fácil. Vem um obstáculo, vem um problema, eu vou desistir. Gente, eu já tive tanto problema e eu já pensei várias vezes em desistir. Vão existir muitas pessoas que vão fazer vocês pararem, mas lá dentro de vocês tem um propósito. E vocês nunca devem desistir do propósito de vocês. Se vocês gostam da capoeira e veem um propósito nisso, siga em frente. E tem um propósito maior que a nossa saúde. Depois que eu tive um problema de saúde, com colesterol, com pressão alta na época da pandemia, fiz uma bateria de exame, deu tudo alterado. Aí eu voltei a treinar, aí eu comecei a valorizar melhor a capoeira que eu tinha em mãos e não valorizava. Porque ela é uma atividade completa. É semelhante a uma corrida, uma natação, você queima o mesmo para mais, tá? Então, ser persistente e ser um agente também que leva essa cultura viva. Porque se não tiver pessoas que levem essa cultura, ela vai se perder no meio do caminho. Igual eu falo, quando um mestre ele parte, né, uma pessoa que tem um notório conhecimento, que é o conhecimento do saber, que vai e da oralidade, que vai para além do conhecimento de faculdade, o conhecimento acadêmico, perde-se uma enciclopédia, esse conhecimento que a pessoa tem. Então, vocês estão começando a adquirir esse conhecimento. Guarda isso com bastante carinho, com resistência, porque vai ter preconceito, vai ter perseguição, vai ter rejeição, e vocês vão ter que ser resistentes e persistentes, assim como os afrodescendentes, nossos antepassados foram. Esse é o recado que eu deixo para vocês. Como a gente está em cima da hora, a gente vai ter que achar, fazer uma forma. O Eric perguntou se pode ter uma pergunta, eu vou liberar só dele. Tá, enquanto agora a gente tem que fechar uma sessão. Aí ele vai conversar. Show? Ela fez a pergunta para amador. Boa pergunta. Então, a capoeira para mim é muito importante, porque foi ela que me abriu várias portas, né? Até o emprego que eu estou hoje foi através da capoeira que eu estou nele hoje. Então, a capoeira para mim é um ato de sobrevivência também, porque é dela que eu tive meu ganha-pão durante muitos anos. Então, ela tem uma grande significância na minha vida. E eu fui muito resistente, porque eu tive uma rejeição na família, no setor religioso e em outros lugares. Até hoje eu sou ali resistente. Então, se eu não tiver esse objetivo, esse ato de sobrevivência e um gosto por ela também, eu já teria desistido. Então, a capoeira para mim é isso. Entendeu? Obrigada, pessoal. Foi um prazer.